Boa tarde, pessoal! Hoje nossa aula é sobre o Egito Antigo, é continuação, é uma retomada do conteúdo que nós já vimos nas aulas anteriores, mas hoje, precisamente, nós vamos falar sobre a importância do Rio Nilo para essa civilização. Então, alguém aqui sabe onde fica o Rio Nilo? Quem sabe onde fica esse rio? Ele fica na África, pessoal, lá no deserto do Saara. Então vocês imaginem como era para essa sociedade estar vivendo numa região tão árida, seca e tendo que sobreviver. Como que eles conseguiram se desenvolver? Às margens desse rio, que é o Rio Nilo. Outra curiosidade, vocês sabiam que ele é o segundo maior rio do mundo? Vocês sabem qual é o primeiro maior rio do mundo? Vou dar uma dica para vocês. Ele fica aqui no Brasil. É o rio Amazonas, pessoal. Então, o maior rio, a nossa maior riqueza é o rio Amazonas. Por isso que ele é tão importante para nós. E o Rio Nilo para os egípcios, pessoal, ele também era muito importante. As pessoas tinham muita dificuldade de sobreviver, como eu já disse para vocês, por conta da região ser muito seca e árida. Mas eles encontraram um jeitinho de se organizar às margens desse rio. Como que eles faziam isso? Aqui nessa imagem que vocês estão vendo, aparece a vegetação, que fica às margens do rio. Esse rio ele se enchia e quando ele esvaziava, o rio ficava mais baixo, ele deixava um humus, uma terra preta, que deixava aquela terra muito fértil. Então os egípcios começaram a perceber que dava para desenvolver ali uma agricultura, uma plantação. Nesse tempo que o rio estava baixo, eles aproveitavam para plantar, colher. E depois, quando o rio estava cheio, que eles não podiam ficar por ali perto, eles se dedicavam à construção. Aqui nessa imagem vocês estão vendo como é hoje o rio Nilo, que ainda é utilizado para transporte. Ele tem uma extensão assim, ele é muito grande. Então as pessoas usam ainda para se locomover ali na África, E aqui nessa imagem vocês estão vendo um cais, do Rio Nilo, onde as pessoas embarcam para poder se transportar. Então ele é o maior rio da África, ele tem 6.650 quilômetros e ele perde só para o Rio Amazonas, como eu já disse para vocês. Aqui vocês estão vendo essa imagem, Tá, mas professora Bruna, como que surgiu essas cidades? Os egípcios eles começaram a observar e aprenderam a conter as cheias dos rios. O que é conter? Aprender, quando não dava para eles ficarem ali perto desse rio, as margens desse rio. E eles começaram a redirecionar. Como assim? Eles começaram a canalizar, faziam canais que dava oportunidade deles irrigar a sua agricultura. E com o tempo, a liberação de mais terras, aconteceu esse agrupamento humano, e o desenvolvimento de pequenas cidades, assim, ou de cidades mais complexas. Então, eles se organizam primeiramente em volta desse rio para poder sobreviver. Aqui está uma imagem, uma foto atual, no Egito. E como que eles fazem para conter as inundações do Rio Nilo, já que ele enche muito, fica numa altura muito grande. Então esses grupos humanos precisaram aprender a modificar a natureza. Essa é a grande, acho que, inteligência ou sagacidade dos egípcios. Eles aprendem a modificar a natureza e dominar essas inundações dos rios, do Rio Nilo, E começaram a construir canais, barragens, reservatórios de água. E naquele período isso acaba sendo fundamental, para que eles conseguissem se desenvolver. Bom, tem uma perguntinha para a gente responder. Por que Heródoto falou que o Egito era uma dádiva do Rio Nilo? Essa frase, ela contempla toda essa esperteza dos egípcios? O que vocês acham? Que sim ou que não? A gente vai responder junto, não precisa responder no caderno, gente, essa resposta. Olha o que nós trazemos aqui. É que, na verdade, apesar das dificuldades do Saara, se os egípcios não tivessem conseguido,
transformar essa natureza, modificar, dominar, construir essas barragens, reservatórios, esses canais, isso não seria possível. Então essa frase ela meio supervaloriza o rio, mas esquece que por trás do rio tinha um trabalho humano, tinha os egípcios ali trabalhando para poder conter e controlar esse rio a seu favor. Aqui tá mais uma imagem, né, do rio Nilo, e tá contando para nós que Heródoto, na época, ele ficou encantado, né, com o rio, assim, como se fosse um presente divino, uma dádiva mesmo, né? E aí, como eu disse para vocês, parece que ele meio subestimou os egípcios e não deu a importância ali para a mão de obra e toda a expertise dos egípcios. Então aqui nesse gráfico, eu quero que vocês olhem bem. Ele conta para nós quando começa o período de cheia dos rios. Então olhem bem, a partir de metade de julho, começo de agosto, o rio começa a encher. E eles foram observando isso. Olhem o gráfico, né? Vocês vão vendo que tem essas ondulações. Então, em junho o rio tá baixo. Nesse período ele tá começando a encher. E o auge, né, da cheia do rio Nilo é o mês de novembro. E depois disso ele começa a cair, né, a diminuir no caso. Então, o trabalho de hoje, na aula de hoje, nós vimos qual era a importância do rio Nilo para os egípcios, como eles aprenderam a construir e a dominar esse rio a seu favor. E nas aulas anteriores a gente tinha visto outras coisas. Eu fiz um joguinho pra gente resolver junto aqui na sala, e nós vamos jogar ele agora como forma de revisão para a próxima aula e fixação de conteúdo. Então, pessoal, a gente vai fazendo agora o nosso jogo e vocês vão responder comigo. Ele vai estar disponível no Classroom e também no grupo da escola para vocês responderem depois com mais calma, mas agora a gente vai resolver aqui em sala de aula. A primeira pergunta é: onde o Egito se localiza? A resposta é a letra A. C. Na África. Então, como a professora falou para vocês lá no comecinho da aula, ele fica na África, numa região desértica, né, árida. E é o segundo maior rio do mundo. Pergunta número 2. Essa é da aula anterior. Como era chamado o governante do Egito? Era o... Muito bem, letra D, o faraó. Quem respondeu o faraó acertou, então de parabéns. Então essa é a pontuação de vocês, nessa etapa do jogo. Vocês vão ver que aparece a pontuação quando vocês forem jogar no celular. Agora a pergunta número 3. O que são as pirâmides do Egito? Essa é bem fácil. O que é a pirâmide do Egito? Vamos ver se vocês respondem, quem vai ser o primeiro a responder. Isso, pessoal, eles eram onde ficavam os túmulos dos faraós. Muito bem, quem respondeu isso. Então, a pirâmide ela já era construída para que o faraó, né, após a sua morte, fosse deixado, né, colocado lá nessa pirâmide. Lembrem também que ele era mumificado, né, levavam várias coisas de agrado, né, que esse faraó gostava. Então as pirâmides foram construídas para isso, né? Então qual é o nome do rio que banha o Egito? Muito bem, letra D, o rio Nilo, a gente viu na aula de hoje. Essa vocês tinham que saber, olha, facinho. Nossa, quinta pergunta, penúltima pergunta. O que é uma múmia? A gente viu nas aulas anteriores. Quem respondeu aí a letra C acertou. É um corpo, pessoal, preservado, muito bem. Ou mumificado, né? Ele passa a ser preservado dessa forma. Eles acreditavam, né, que aqui era uma passagem que existia uma vida em um outro lugar. Por isso que eles mumificavam e preservavam os corpos. Então, qual das imagens representa uma esfinge? Muito bem, a letra A. Lembram que a esfinge, né, pessoal, ela era construída com o rosto humano e o corpo de um animal. Muito bem, a gente viu na aula anterior.
E esse foi o nosso joguinho, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!